Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo do curso sobre profecias para o tempo do fim. Agora nós iremos entrar no livro do Apocalipse e iremos analisar a mensagem do livro do Apocalipse. Muitos acham que o livro é misterioso, mas hoje nós vamos, pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, compreender as mensagens que Deus quer que nós saibamos. Vamos orar para que Deus dirija esse estudo. Santo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e nos faça compreender a mensagem do livro do Apocalipse. Possamos compreender a tua palavra plenamente. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos guie no caminho de justiça que o Senhor quer que nós andemos. Por favor, Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que unicamente o Senhor reine. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa última fase do nosso curso, nós iremos analisar agora o livro do Apocalipse. Hoje nós faremos uma introdução, aspectos mais teológicos e alguns princípios para a gente poder compreender o livro do Apocalipse. Muitos dizem que o livro do Apocalipse é impossível de ser compreendido. Outros dizem que a mensagem dele é selada, é um livro misterioso. Outros dizem que são coisas, se refere a coisas do passado que já aconteceram. Outros de um futuro ainda distante que vai acontecer e por isso a gente não tem como saber. Mas olha o que a própria Bíblia diz sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega e ela é formada de duas outras palavras. Primeiro, apo, que significa, a primeira parte da palavra significa fora, e calipse significa cobrir. Então, o significado de Apocalipse é revelar, é descobrir. E veja o que diz no primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então veja que a mensagem do livro do Apocalipse não é um mistério, não é encoberto. Ao contrário, ela revela as vontades de Deus para a nossa vida. É vontade de Deus que os seus filhos conheçam a mensagem do Apocalipse. Apocalipse, na verdade, significa revelação. Então, do que trata o livro, né? Ela é a revelação de Jesus Cristo, pois veio dele. Veja que a visão veio de Deus para Jesus, que comunicou ao anjo, que depois o anjo deu para João. Isso você vê em Apocalipse 1, versículo 1 e 2. Então é a revelação que Jesus mostrou. E também é a revelação sobre o próprio Jesus, a forma como está escrito no original grego, ela permite essas duas interpretações. Ser uma mensagem do Senhor Jesus, ou seja, uma mensagem que o Senhor Jesus falou, e uma mensagem sobre o próprio Senhor Jesus. Muitos estudiosos consideram que o Apocalipse é o quinto evangelho. Além dos evangelhos escritos pelos apóstolos, o Apocalipse é o evangelho escrito pelo próprio Senhor Jesus. O tema principal do livro do Apocalipse é o Senhor Jesus. Ele quer se revelar aos seus filhos, ele quer mostrar o seu caráter e com isso também ele quer mostrar as coisas que em breve irão acontecer. Do que não se trata o livro? Não é sobre destruição, morte, códigos secretos, vitória de poderes hostis a Deus. Não é sobre especulação de vitória de uma nação atual. Muito
tem se utilizado as mensagens apocalípticas para falar, para contextualizar um movimento político. Utilizam-se hoje novas interpretações para afirmar que a mensagem do Apocalipse trata de uma batalha política, de uma guerra entre nações, e não é isso do que o livro se trata. Hollywood explora muito o termo Apocalipse para tratar de coisas referentes à destruição, à guerra, a catástrofes, mas não é isso que o texto fala. Ao contrário, a mensagem principal do livro de Apocalipse é de esperança. A mensagem é de que o futuro, o universo inteiro está sob o controle das mãos do nosso poderoso Deus, e por isso nós podemos descansar e ter esperança. Então, assim sendo, ao estudar o livro do Apocalipse, nós temos que nós podemos confiar no poder de Deus ao longo da história desse mundo, né? E ter a certeza que a atuação de Jesus Cristo em favor dos seus filhos ainda está presente. Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai operar para a salvação dos seus filhos. Assim como foi no passado, Deus também agirá no futuro com mão poderosa. Nós não precisamos nos defender, como disse o Ananias, Misael e Azarias. Nós não precisamos defender. Deus é poderoso para nos livrar de todas as situações. Agora, a mensagem de esperança, a mensagem de que Deus está no controle da história desse mundo, ela vem também acompanhada de uma mensagem de que os filhos de Deus precisam se preparar. A mensagem do Apocalipse serve para isso, para aumentar a nossa fé e nos mostrar a necessidade de preparo espiritual, nos mostrar a importância desse tempo em que nós estamos vivendo. Como nós vimos nos estudos anteriores, nós estamos vivendo no grande dia da expiação, a purificação do santuário celeste. Ou seja, o juízo já começou. Então a mensagem do Apocalipse é que nesse período de tempo solene precisamos nos achegar mais a Deus e nos preparar para o futuro próximo. Então, vamos ver que 3 aspectos da profecia, né? Em 2 Crônicas, a profecia, para que serve a profecia? A profecia ela não foi dada para satisfazer as nossas curiosidades. Muitas pessoas estudam os livros das profecias apenas para querer saber o futuro. Ou matar a curiosidade sobre o futuro, ou querer revelar algumas coisas sobre o futuro, mas não, a importância da profecia é que ao estudá-las, não só do livro do Apocalipse, mas de todas as profecias contidas na Bíblia, elas nos mostram a confiança em Deus. As profecias servem para nos dar fé, aumentar a nossa fé. E como dizem Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia serve para direcionar o povo de Deus, no caminho da justiça. E a interpretação profética, ela não é o que o profeta quer dizer, mas sim o que a mensagem quer dizer. Como dizem em 2 Pedro, né? Sabendo que nenhuma profecia foi de interpretação própria, mas homens inspirados por Deus falaram através do Espírito Santo. Então, quando o profeta João, que escreveu o livro do Apocalipse, estava em Patmos, ele não escreveu de si mesmo, mas Deus o revelou a mensagem para passar para os seus filhos. Então a mensagem veio diretamente do Senhor. E o contexto histórico no qual o Apocalipse foi escrito, nós precisamos entender que foi entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, ou seja, depois da destruição do Templo de Jerusalém.
que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, conforme dito na profecia que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24. Então, João, ele era o último dos apóstolos vivos. Ele foi mandado preso para a ilha de Patmos, e é uma época na qual a perseguição aos cristãos se intensificou. Primeiro, houve uma perseguição dos judeus e depois uma perseguição estruturada do governo romano. Então, veja que nesse contexto existiam de fato 7 igrejas. O livro do Apocalipse ele foi escrito primeiramente em forma de carta para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Essas igrejas de fato existiam, mas o conteúdo do livro do Apocalipse ela é para todo o cristão, e especialmente para os que vivem no tempo do fim, ou seja, aqueles que vivem no tempo do juízo, a partir de 1844. Nessa época em que o Apocalipse foi escrito, a adoração ao imperador romano se tornou prática e muitos cristãos eram perseguidos por não adorar ao imperador. Eusébio registrou que João foi enviado a Patmos por Domiciano e retornou para Éfeso quando os banidos injustamente pelo imperador foram libertados por seu sucessor Nerva. Os cristãos nessa época eles foram acusados de diversas práticas, principalmente por não participarem de festivais ligados ao paganismo, por não adorar o imperador. Nero incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então, muitos cristãos dos primeiros cristãos, eles foram impedidos de morar na capital, em Roma, foram perseguidos e jogados para morrer queimados. João, ele, como dito na tradição, alguns documentos mostram que João foi jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu, não se feriu. Então o imperador, retirando ele do Império Romano, enviou para uma prisão em Patmos, que era uma ilha que servia de prisão. Então estima-se que João ele permaneceu exilado em Patmos durante 4 anos. Agora, o gênero do livro do Apocalipse, ele tem uma estrutura de carta. Como nós vimos, João escreveu cartas às 7 igrejas que haviam na Ásia Menor. Na verdade, Deus, o próprio Senhor Jesus, como nós veremos, ele mandou João escrever essas cartas, certo? Ele tem elementos de ser uma carta, de uma epístola, mas o conteúdo é totalmente profético. E nós percebemos também que Apocalipse é um gênero literário. Como quando nós vemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: revelação que que Jesus Cristo lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve devem acontecer. Então, o termo mostrar no original em grego significa, a palavra utilizada é semânio. E semânio, ele é melhor traduzido como significou. Então, foi uma revelação que que Deus lhe deu para significar a seus servos, ou seja, para mostrar através de símbolos. Então, o conteúdo do livro do Apocalipse é mostrado, a mensagem do livro do Apocalipse é mostrada através de símbolos. Então, o propósito explícito do livro é uma orientação futura do conteúdo da profecia, eventos que devem ocorrer muito em breve, como o texto frisa. O conteúdo implícito
é que é para o preparo espiritual para a volta de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, segundo estudiosos, ele pode ser dividido em 7 partes, as quais retratam a, a estrutura do santuário, mas também ele pode ser dividido de uma forma mais simples, assim como o livro de Daniel. O livro de Daniel ele pode ser dividido em 2 partes, uma parte histórica e uma parte profética. Da mesma forma, o livro de Apocalipse também pode ser dividido em uma parte histórica e uma parte profética. Veja que a primeira parte as mensagens às 7 igrejas, as cartas literais, mesmo com aplicação ampliada para a história do cristianismo. O capítulo 4 ao capítulo 11, ele fala sobre a parte histórica, revela a atuação da igreja cristã no primeiro século, conhecido como o tempo do fim. Os capítulos 12 a 22, eles agora mostram a parte profética. Então, até o capítulo 11, você vê uma análise, uma parte histórica, e a partir do capítulo 12, você vê uma parte futura, escatológica, profética. E isso tem um motivo, meus irmãos. Da mesma forma que no livro de Daniel, o livro foi dividido numa parte histórica e numa parte profética, para mostrar que Deus tem o controle da história, certo? E que no futuro ele atuaria de forma poderosa. No livro de Apocalipse também. Ele mostrou de uma parte, ele mostrou as profecias relacionadas à história, da parte histórica, servem para nos mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas. E na parte futura, que ainda não se cumpriu, nós podemos ter assim certeza de que irão acontecer, de que tudo o que está escrito no livro realmente vai acontecer. Porque se Deus operou no passado e o que ele disse de fato aconteceu, então isso nos mostra que no futuro o que foi dito vai acontecer. E assim nós podemos ter fé, ter esperança de que Deus atuará. E os planos dele não podem ser impedidos. Agora também uma questão muito interessante é que o livro do Apocalipse, ele todo, em seus capítulos, ele tem uma forma de quiasma. Quiasma, ela é uma palavra grega que mostra uma construção feita em X. Muitas pessoas, ao ler o livro do Apocalipse, elas começam lendo e até compreendendo parte da mensagem, mas chegando no meio, o texto começa a se tornar confuso. Mas isso é porque a estrutura na qual o livro foi escrita, ela serve para mostrar a importância de determinados assuntos, e outros assuntos estão relacionados com capítulos seguintes. Vamos ver. Veja que o capítulo 1 ele fala sobre da introdução, até o capítulo 3 fala das promessas de Deus aos vencedores. O capítulo 4 a 8 ele fala do trabalho de Deus para a humanidade. O capítulo de 8 a 9 ele fala da ira de Deus misturada sem misericórdia. O capítulo 10 e 11 mostra a comissão de João para profetizar. E aí a mensagem central do livro está entre os capítulo 11, versículo 19 até 13 e 18, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse grande conflito nós analisamos na aula passada. Teve início no céu quando Satanás tentou roubar o trono de Deus, ou seja, implantou a dúvida nos anjos a respeito dos mandamentos e do caráter de Deus, e esse conflito que iniciou no céu veio para a terra também. Aí, a partir do capítulo 14 até ver capítulo 20, você vê que o tema muda. A igreja proclama o evangelho para o tempo do fim. Depois,
a ira final de Deus misturada sem misericórdia, o trabalho de Deus para a salvação completa da humanidade, e aí no final, o trabalho de Deus para a salvação completa da humanidade e a mensagem final, o epílogo. Agora veja, por que que quando você ler o livro de forma corrida, ou seja, do início ao fim, ele se torna complicado? É justamente por causa da estrutura do quiasma em forma de X. Veja, o capítulo 1 ele está relacionado com o capítulo 22. Você vê que tem ali A, prólogo, e na parte profética, A, epílogo. Então, o capítulo 1 está relacionado com o último. E assim por diante. As promessas ao vencedor do capítulo 1 até o 13 estão relacionadas com o capítulo 21 até o 22. O trabalho de Deus no capítulo 4 até o 8, ele está relacionado com o capítulo 19 a 21. Veja, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade. No capítulo 19, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade está completo. A ira de Deus sem misericórdia no capítulo 8 e 9, relacionada com os capítulos 15 até 18, ou seja, a fúria de Deus sem misericórdia. O chamado de João para profetizar, capítulo 10 e 11, relacionado com o capítulo 14, na qual a igreja proclama o evangelho do tempo do fim. E o centro é o grande conflito, capítulo 11 até o capítulo 13, ou seja, o texto ele foi estruturado, escrito por Deus em forma de X, na qual os primeiros capítulos da parte histórica se relacionam com os últimos capítulos da parte escatológica, ou seja, da parte profética que revela o futuro, e ela foi escrita para mostrar a mensagem central é o grande conflito, é a batalha entre Deus e Satanás. Então é por isso que se você ler o livro de uma forma sequencial, do início até o fim, ao chegar no meio do livro, você começa a ver que as mensagens, a estrutura do livro muda, ele não tem uma sequência lógica, certo? E muitos dos eventos que já foram vistos começam a se repetir. O interessante é que com a chave para a interpretação profética do livro do Apocalipse é unicamente o Espírito Santo de Deus e a própria Bíblia. E nós vamos ver no próximo bloco o porquê disso.